Começando agora mais um programa Mosaico. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Unicruz Play a professora Cirlei Lauxen e o nosso bate-papo vai ser sobre estágios na área da pedagogia. Seja bem-vinda, professora Cirlei. Muito obrigada. Olá, professora. Olá, os telespectadores, que estão neste momento nos assistindo. Professora Cirlei, antes de nós falarmos um pouquinho sobre os tempos pandêmicos, vamos comentar um pouco sobre a importância do estágio para o aprendizado dos universitários. Olha, o estágio é um elemento fundamental para todos os estudantes das licenciaturas. E aqui, em especial, falando da pedagogia, ele é fundamental para o processo de formação deste estudante. Em um contexto normal, como que são realizados os estágios na área da pedagogia? Num contexto normal, os estágios, até o 6º semestre, os alunos têm práticas docentes. Então, além das disciplinas teóricas que eles têm em aula, eles têm uma disciplina onde eles vão para a escola. Eles fazem uma prática para conhecer a escola, para conhecer como é que é a gestão da escola, para conhecer como é que se processa, como é que faz o projeto pedagógico dessa escola. Então, em cada semestre, eles têm uma das práticas docentes, Depois, a partir do 6º semestre, eles começam a ter os estágios, Antes disso, eles têm as metodologias que dão o embasamento para ele poder ir para a sala de aula. Mas para ele ir para o estágio, a universidade ela tem que ter um convênio com as escolas. A partir deste convênio que ela tem, os estudantes vão procurar, ou seja, ou na educação infantil, ou nos anos iniciais, ou então no ensino médio normal, formação de professores, que também é possível fazer o estágio. E nós temos também o estágio de ludopedagogia, onde elas vão para a escola para trabalhar com jogos, para montar espaços ludopedagógicos na escola. Bom, então, ao definir qual é a turma que eles vão pegar, que a escola vai definir isso para eles têm que fazer toda uma pesquisa socioantropológica. O que é essa pesquisa socioantropológica? É uma pesquisa de conhecimento dessa escola, porque o aluno, o estudante de pedagogia, o futuro professor, ele não pode ir para a escola sem conhecer quem são esses estudantes, qual é a filosofia dessa escola, quem são os pais destas crianças, E isso ele vai fazer entrevista com direção, ele vai fazer entrevista com professores, ele vai fazer entrevista, inclusive, com os pais, para conhecer. A partir disso, é que ele vai fazer, conversado com a professora, porque a professora que tem a turma. E a professora é que vai definir qual é a temática de trabalho que esse futuro professor, o nosso estudante de pedagogia, ele vai fazer. Então, definido isso, definida a temática, o aluno vai fazer o projeto de estágio. Então, e esse projeto, nós, os professores de estágio, dão todo esse acompanhamento para fazer o projeto. Todo o referencial, eles têm que buscar um referencial teórico para fazer isso. Volta para a escola novamente, mostra para a direção da escola, para o professor, para ver se concorda com todas as atividades. E aí, então, o estudante vai fazer a observação das aulas, da escola como um todo e das aulas, Então, ele faz alguns turnos de observação para saber como acontece a aula em si, para depois, então, ele fazer a sua prática, o seu estágio, que é estar em sala de aula ministrando a aula, sempre acompanhado do professor titular. Para fazer o estágio, então, tem que obedecer uma série de etapas, Exato. É uma construção. Professora, e o residência pedagógica? Pois é, nós tivemos desde 2010 um programa, que é um programa federal, que era o PIBID, Era um programa para os alunos irem para a escola.
Então, até o 6º semestre, os alunos das licenciaturas, e nós tivemos várias licenciaturas aqui com o PIBID, né, aqui na universidade, mas em relação à pedagogia, nós tivemos até 2018 o PIBID. A partir de 2018, nós também tivemos um outro programa que era para os alunos do 6º ano em diante, que é o programa Residência Pedagógica. O que é? O PIBID, ele não vai para a sala de aula. O Residência Pedagógica, sim. A gente faz todo um processo de formação, né? Eu sou a coordenadora institucional do Residência aqui na universidade, de 2018 a 2020, 2020 até 2022, né? Eu faço a coordenação. Nós fizemos todo um processo de formação junto com a escola, com direção da escola, com os professores, né? Que vão ser os preceptores desses alunos que vão. E eles vão para a escola, vão fazer o acompanhamento da sala de aula, da escola como um todo. E aí eles têm um período de 40 horas a cada semestre que eles também têm que ministrar aulas. Então é muito importante esse programa de residência, porque faz essa relação teórico-prática e faz a relação ação, reflexão, ação. Vai lá para a escola, faz a ação, volta para a sala de aula, faz a reflexão disso e depois volta para uma nova ação. Então, por isso, é muito importante. Professora, em tempos pandêmicos, né, acredito que essas contribuições no aprendizado dos alunos deve certamente ter ganho um contexto um pouco diferenciado. Pode falar um pouco para a gente como que está acontecendo os estágios agora, em meio à pandemia? Se está sendo em formato virtual, como que está acontecendo? É bem interessante, porque de um lado nós tivemos todo esse problema, né, da pandemia, que houve uma mudança muito grande, principalmente para as crianças. Então, as crianças ficaram um período sem ir para a escola e depois elas foram aí de forma virtual ou encaminhando atividades, só as atividades para os alunos fazerem em casa, depois eles retornaram. E as nossas alunas, elas tiveram que se adaptar. Então, se de um lado é uma dificuldade, por quê? Porque é muito importante que as crianças estejam na escola. É muito importante para essa socialização, ela é muito importante para o professor estar olhando, né, e falando com os coleguinhas, essa interação na escola. Explorar todos esses espaços da escola, que é o que se quer, né, para essa aprendizagem. Mas, por outro lado, esses futuros professores também tiveram outras aprendizagens. Por quê? Porque a maioria das escolas estavam fechadas. Pouquíssimas escolas voltaram, né? Então, as alunas tiveram que fazer isso virtualmente. Algumas fizeram de forma síncrona, né? Trabalharam com as crianças pelo Meet. Outras escolas, eles mandavam o material para os alunos e mandavam as atividades, e aí os pais iam na escola, pegavam essas atividades, levavam para casa, faziam, e pelo WhatsApp eles faziam tinham o grupo dos pais, e aí as professoras, né, e as estagiárias, os estagiários, eles falavam com os pais pelo WhatsApp, né? Sempre no horário da noite, assim, ó, porque era o horário que os pais estavam em casa, né? Então, o que elas tiveram que fazer? Elas tiveram que filmar, contaram historinhas, que é importante para as crianças, que é necessário? Sim, contaram. Elas filmaram as historinhas e encaminharam para os pais. As atividades, a conversa com o aluno também. E as crianças também filmaram e mandaram o retorno para os pais, né? Então, do outro lado, houve também aprendizagem, tanto para os pais, quanto para a escola e quanto para as futuros professores. Se a gente for analisar, a gente tende a pensar de que isso talvez tenha prejudicado, né, o aprendizado, mas, por outro lado, trouxe também outras aprendizagens. Porque, de um lado, os alunos,
eles não foram para a escola, não tiveram essa interação com os outros, mas tiveram uma interação maior com a família. E para a família também não é fácil, mas também foi um aprendizado para a família ter que trabalhar com a sua criança ali, que não é fácil, mas que foi necessário. Prof, aqui aproveitando aqui para nós falarmos um pouco sobre as condições de trabalho para o futuro professor, o que a gente pode esperar. Eu imagino que talvez com este período em que as famílias tiveram que ficar em casa, tiveram que participar mais ativamente, né, do ensino-aprendizagem ali com as crianças, né, de forma remota, eu acredito isso que tenha trazido uma valorização profissional, né, maior, né? Esperamos, né? Esperamos que sim, porque às vezes não é fácil o pai chegar do trabalho cansado, fazer as atividades com as crianças, com uma criança. Mas também para o professor trabalhar com muitas crianças foi importante para os pais verem que é um trabalho que tem que ser valorizado. Então, eu acho que o trabalho do professor, ele precisa sim de mais valorização. E também as condições de trabalho na escola. Não quero dizer que a escola tenha que estar equipada com os melhores jogos, não, porque o professor, ele também, durante o seu período na universidade, na faculdade, na pedagogia, ele aprendeu aprendeu a importância de fazer este material, aprendeu a importância da criança aprender fazendo, construindo o seu material, né? Então, mas as condições para ele poder pensar, né, e poder fazer realmente isso. São essas as condições. Não é que a escola tem que ter tudo ali. Não, o professor vai construir com ele, mas ela tem que dar essas condições. E essas condições também significa essa formação em serviço, essa formação continuada em serviço, isso é importante. É importante que as escolas não usem esse tempo apenas para avisos, mas para estudar, para pensar a escola e, a partir disso, pensar o que fazer na escola para melhorar. Planejar, fazer ação, fazer avaliação e replanejar, se necessário. Sempre fazendo estudos, né? Eu acho que essa formação continuada, ela é muito importante. E esse suporte tem que ser dado durante a graduação, né? Sim. Todo esse planejamento, ele tem tudo que ser isso. feito, isso faz parte. E para o estudante saber que isso é importante, né? Que ele está sempre aprendendo e que é importante que ele seja um ser aprendente. Né? Então, isso ele tem que ter muita consciência. E aí não é só o professor da educação básica, né? É o professor do ensino superior, somos nós também. Nós temos que ter essa consciência que nós precisamos estar sempre aprendendo. Para que nós possamos, então, finalizar aqui o nosso bate-papo, professor Sirlei, eu gostaria que você nos falasse um pouco também das demais áreas de atuação dos profissionais da pedagogia. Olha, isso é importante, que a comunidade assim tenha consciência, né? Que os pais tenham consciência para poder incentivar os seus filhos para vir para uma licenciatura, e aqui em especial a pedagogia que nós estamos falando, né? Porque além da sala de aula, que é com a educação infantil, com os anos iniciais, com o curso normal, que o Rio Grande do Sul ainda tem, o curso normal, formação de professores, aonde os alunos, então, os futuros professores e depois professores poderão também participar da gestão da escola, da orientação, da supervisão. Fora deste contexto escolar, hoje o pedagogo também está sendo procurado para trabalhar nas empresas, para trabalhar em hospitais, para trabalhar em ONGs, para trabalhar inclusive em editoras. As grandes editoras têm mais do que um pedagogo. E se o pedagogo fizer uma especialização, por exemplo, em psicopedagogia, ele pode fazer inclusive o atendimento clínico, né, com aquelas crianças com dificuldades, né, educativas especiais. Ele pode fazer, o psicopedagogo pode fazer. Então, vai muito além da sala de aula. E isso é importante que a comunidade tenha presente e incentive os seus filhos e filhas para virem para a Universidade de Cruz Alta fazer a pedagogia.
Muito obrigada, professora Cirlei, por esse bate-papo, por esses esclarecimentos, por ter vindo aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos, em nome do curso de Pedagogia, que eu estou representando aqui, nós ficamos muito contentes de poder, né, de ter a oportunidade de mostrar a importância do curso de Pedagogia. E quem quiser mais informações sobre o curso de Pedagogia aqui da Universidade, pode acessar o site da instituição. Hoje ficamos por aqui, a gente se vê em uma próxima oportunidade.